Entregue nas mãos de Deus verdadeiramente. Fala: Deus, eu quero tanto perdoar aquela pessoa. Senhor, eu quero tanto não me lembrar daquela ferida. Senhor, eu não quero me lembrar daquela perda que eu tive, que dói até hoje. Eu quero, Senhor, confiar que tudo está nos teus planos. Eu quero confiar, Senhor, que tudo está, Pai, no caminho que tem planejado para a minha vida. Me ajuda, Senhor, a entender a tua vontade. A tua palavra diz, Senhor, que os teus planos são de paz e não de mal. Então o Senhor não quer o mal para os seus filhos, não. É que às vezes, Senhor, não conseguimos entender. Mas nos ensina, Pai, a compreender a tua vontade. Nos ensina, Senhor, nessa noite. Coloca, Senhor, a calmaria no coração deste homem. Coloca a paz no coração dessa mulher. Que ela entenda, Senhor, que ela é um instrumento dentro da casa dela. Que ela é um instrumento que o Senhor usou, que o Senhor escolheu para usá-la. Faz, Senhor, esse homem entender que o Senhor escolheu ele desde o ventre da mãe dele. Tem pessoas aqui, Senhor, que não eram nem para estar vivas, porque a mãe teve tantos problemas no parto. Mas o Senhor guardou, assim como guardou a vida de Moisés. O Senhor guardou a vida dela, guardou a vida dele. Oh, Senhor, vem sobre o nosso coraçãozinho, Pai. Esse órgão, Senhor, que muitas vezes se encontra sujo, pesado. Alivia, Senhor, o nosso fardo. O Senhor disse que era para virmos até o Senhor, que o Senhor aliviaria o nosso cansaço, o nosso fardo. E muitos aqui, Senhor, estão cansados. Muitos aqui, Senhor, estão sobrecarregados por levarem fardos dos filhos, dos pais. Às vezes, Senhor, ela sente como se ela sozinha carregasse, Senhor, todos os problemas. Ajuda, Senhor, a tua serva. Ajuda o teu servo, Senhor, a entender, a compreender a tua vontade. Igreja, diga: meu Deus, me ajuda a compreender a tua vontade. Em nome de Jesus. Glorifique a Deus, igreja. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Gênesis, Êxodo. Quem achou, diga amém. Igreja, hoje o título da nossa mensagem é: quem é você quando ninguém está te olhando? E eu ouvi uma frase muito bonita, eu anotei aqui, do pastor Thomas. Ele diz assim: reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe de nós. E eu achei muito bonita essa frase, me marcou. E Deus colocou no meu coração: quem é você, Bruna? Fala o seu nome. Quem é você? Felipe, Maria. Fala aí, bota a mão no seu coração e fala: quem é você quando ninguém está te vendo? Nós temos que saber, igreja, quem somos nós. Certa vez chegaram para João Batista e perguntou: quem é você? Você é o Cristo? Ele falou: não, eu sou o que vai preparar o caminho para ele chegar. Ele sabia quem ele era. Ele poderia se gabar e falar: eu sou primo de Jesus. Minha mãe era estéril. Só que ele falou: eu sou só o precursor, eu sou só o que vou abrir caminho. Todos nós temos que saber quem somos, porque senão a gente perde a nossa identidade, a gente fica perdido. E o título é: quem é você quando ninguém está te olhando? E eu vou dizer duas atitudes de duas pessoas na Bíblia que tomaram atitudes quando aparentemente ninguém estava olhando. E o nosso primeiro personagem é Moisés. Eu sou apaixonada pela história de Moisés. Moisés é o meu personagem favorito da Bíblia, porque ele foi um homem de Deus escolhido por Deus desde quando nasceu para ser o libertador. Só que antes dele receber a missão que Deus tinha para dar para ele, ele cometeu, vamos dizer, ele cometeu um impulso, ele agiu sem pensar. E olha o que a Bíblia vai dizer, livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos
e viu os seus labores penosos. Moisés aqui ainda era o príncipe do Egito, ainda era considerado filho de Faraó. E ele já estava, a irmã dele era Miriam, e ele estava indo lá sempre ver a família dele, do povo de Deus. Então, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que o certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. E ele fez o que, igreja? Olhou de um lado e de outro. Moisés, ele viu uma cena triste. Moisés, ele viu um homem batendo no povo de Deus, num hebreu. E a Bíblia vai dizer que Moisés ficou irritado, olhou para um lado e para o outro. E a Bíblia vai dizer que Moisés matou aquele homem. Vamos continuar. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém. Primeiro ele olhou e ele viu que não tinha ninguém. E ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Muitas vezes agimos assim. E eu quero que você faça uma pergunta para você. O que eu não posso fazer na presença de Deus, será que eu posso fazer quando eu estou sozinho? Moisés, a Bíblia vai contar que Moisés olhou para um lado e para o outro e viu que não tinha ninguém, ele matou o egípcio. Às vezes a gente quer tomar uma atitude também, às vezes a gente olha para um lado e para o outro e não vê ninguém e toma uma atitude errada. E fala uma coisa sem pensar e pega uma coisa que não era para pegar. E olha para uma coisa que não era para olhar e mexe numa coisa que não era para mexer. Por quê? Porque não tem ninguém olhando. Será que se Moisés olhasse para o lado e visse alguém, ele ia matar? Não, ele não ia matar porque era errado. Se Moisés olhasse para o lado e visse alguém, ele não ia matar. Igreja, vai ter situações que nós vamos olhar para um lado e para o outro e não vai ter ninguém. E o diabo já vai ter preparado uma situação para a gente pecar, para a gente errar. Só que se você olhar para um lado e para o outro e não ver ninguém, sempre tem um lá em cima vendo tudo. Está sempre vendo tudo. E vamos continuar. No 13. Saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado, Moisés disse para o culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, que te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matou o egípcio? Vixe. Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza descobriram. Quando Moisés olhou de um lado e para o outro, ele não viu ninguém. Mas sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. E a Bíblia vai dizer que tinha um homem e viu Moisés matando aquele outro homem. E esse homem, ele vai falar, você vai me matar igual você matou o outro? E Moisés botou a mão na cabeça e disse, descobriram. Agora sabem o erro que eu fiz, agora já me descobriram. E sabe o que a Bíblia vai dizer que Moisés fez? Fugiu. Todas as vezes que eu e você fizermos coisas erradas, o nosso coração, as nossas pernas vai querer fugir. Por isso que é importante, ao invés de olharmos assim, olharmos para o céu. Porque a igreja é inevitável a pessoa fazer uma coisa errada e não querer fugir. É como se a alma, o espírito acusasse. Você já fez uma coisa algum dia e você se sentiu acusado? Nossa, vai lá, pede desculpa. Você já se sentiu assim? Isso quem faz é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence dos pecados. E Moisés, ele fugiu porque ele tomou atitude errada. 15. Informando desse caso, procurou o Faraó matar quem? A Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Eu gosto muito de frase. Quem vê o meu Facebook sabe que eu gosto de frase,
porque elas são inspirações vindas de Deus. Olha o que diz: o que sou a luz determina a minha credibilidade. O que eu sou no escuro determina a minha autoridade. Diante dos homens, precisamos de reputação, pois ela traz credibilidade. Mas diante de Deus, o que vale é o caráter. E é daí que vem a autoridade. Esse pastor estava querendo dizer, credibilidade é bom. Deus ensina que nós temos que ter credibilidade com as pessoas. Só que o caráter é muito mais importante. Moisés, ele tomou uma atitude sem pensar. Moisés, ele viu ali um erro e ele quis tomar uma atitude rápida. Igreja, nós somos assim, semelhantes a Moisés. Quando a gente vê uma injustiça, a gente quer logo agir, quer ser o juiz da situação. É assim ou não é? Porque a gente nasceu de Deus, nós temos o DNA de juiz também um pouquinho. A gente quer julgar, quer criticar. E Moisés, ele decidiu ser o juiz da situação e matou aquele rapaz. Você sabe qual a atitude que teria sido certa de Moisés? Levar aquele homem que estava batendo para castigar. Só que quando a gente toma atitudes erradas, precipitadas, sem pensar, a gente acaba fazendo besteiras. E de repente Deus te trouxe aqui só para mim te falar. Pensa antes de agir. Não tome atitudes precipitadas, porque elas causam danos para nossas vidas. Antes de falarmos do segundo, olha o que diz no livro de Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. E quem é o vosso Pai? Jesus está nos ensinando que as pessoas têm que olhar para nós e ver o quê? Boas obras. Moisés fugiu porque não teve uma boa obra. Porque se Moisés tivesse feito algo bom, ele ia ficar e ia falar para todo mundo, olha o que eu fiz. Só que como ele sabia que ele fez uma coisa errada, ele fugiu. E a Bíblia vai dizer que ele ficou do lado de um poço, no deserto. Fugiu. E o nosso segundo personagem é José. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 39. Duas pessoas que tiveram atitudes quando ninguém estava olhando. O primeiro foi Moisés, que quando ninguém estava olhando ele, matou. E o segundo foi José. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre ele. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de quem? José. Quem achou, diga amém, igreja. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de quem? De José. De maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. A Bíblia vai dizer que a esposa de Potifar achou José bonito e formoso e olhou para ele e fez um convite para ele, para ter relações com ele. A Bíblia é bem clara quando fala isso. No versículo 8 diz, ele porém, diga igreja, ele porém recusou e disse à mulher de seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele as mãos. 9. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecado contra quem, igreja? Contra Deus. Que exemplo para a gente seguir. Que exemplo. Ele olha para a mulher e fala, como eu vou poder fazer isso com você? Vou pecar contra o meu Senhor que confiou em mim?
E vou pecar contra o meu Deus por causa de uma mulher? Não. E olha o que a Bíblia vai dizer. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios. Igreja, lê comigo. E ninguém dos de casa se achava presente. Olha que situação, olha que arapuca. Só estava a mulher e quem? E José, de novo. E a Bíblia vai dizer que a mulher todos os dias, a Bíblia vai dizer que todos os dias a mulher de Potifar ficava: José, José, você é bonitinho, José. Vem, José. Então, ela pegou as suas vestes e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Diga glória a Deus. Glorifica a Deus se você puder, igreja. Nosso último livro, abra lá, Provérbios 6. Provérbios capítulo 6, versículo 27. Tomar alguém fogo no seio, sem que suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que seus pés se queimem? É impossível tocar no pecado e não sair sujo. A Bíblia está dizendo aqui: é possível alguém andar sobre as brasas e não queimar os pés? É possível, igreja, alguém tocar no pecado e sair limpinho? Não. José sabia disso. Por isso que a Bíblia vai dizer que José fugiu. Hoje você vai sair daqui com 2 exemplos para seguir. Quando você vê uma injustiça, quando você vê um problema, você vai querer resolver com as suas próprias mãos, gritar, querer matar, querer fazer justiça? Ou você vai fugir? Eu não, Deus que resolva, eu entrego nas mãos de Deus. Temos hoje 2 exemplos para seguir. De resolver com as nossas próprias mãos ou de fugir da cilada do diabo. Igreja, quem é você quando ninguém está te vendo? Você é aquele que foge da tentação ou é aquele que gosta da tentação? Deus está te alfinetando para você acordar. O mundo está cheio de pecado, e o pecado está bem aí. O diabo tenta a todo instante sujar as nossas vestes. Eu vi uma peça uma vez do grupo jovem, uma pessoa acordando ali, porque Deus diz que as misericórdias dele se renovam o quê? Toda manhã. E a pessoa ali acordando com as vestes limpinhas, aí vem o diabo com a mão toda suja. Mágoa, WhatsApp, mensagens eróticas, prostituição, mentira, fofoca. A pessoa, antes de sair da cama, já sai suja. Então temos a oportunidade nessa noite de escolhermos quem nós somos. Eu escolho quem eu sou. Eu não posso escolher quem você vai ser, quem você é, mas você pode. Nós temos o que? O livre-arbítrio. Cada um escolhe por si. A salvação vai ser individual. E a nossa escolha também é individual. Cada um escolhe por si. Cada um dá conta dos seus atos. Você, homem, vai escolher se vai fugir das tentações ou se vai ficar, ou se vai resolver. Mulher, você vai resolver. Você vai escolher quem você vai ser. Se vai ser aquela mulher que tudo quer resolver ou aquela que entrega nas mãos de Deus. Você, jovem, vai resolver se você quer ser aquele rebelde ou se você quer ser aquele que obedece. Você escolhe quem você vai ser. Só que todas as escolhas têm o quê? Uma consequência. A consequência de José foi o quê? Foi ótima. José foi honrado por Deus e Moisés, ele fugiu. Como Deus já tinha um plano na vida dele, se realizou, só que no primeiro instante ele fugiu, porque ele tomou uma atitude sem pensar. Igreja, eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. No livro de Gênesis vai dizer, Abraão vai dizer que ele serve a um Deus que tudo vê.
Nós servimos a um Deus que tudo vê. Feche os seus olhos, não dá para você esconder de Deus uma parte da sua vida. Não dá para você esconder de Deus uma parte dos seus pecados, não dá, porque Ele está vendo tudo. E às vezes o nosso coração, ele tenta nos enganar. Deus não se importa, Deus não está vendo. Isso é a vontade do inimigo, que nós venhamos pensar que Deus não está vendo.